Boa tarde, meu povo. Todos bem? Hoje nós vamos apresentar os elementos da comunicação e funções da linguagem. Para isso, nós temos que nos perguntar, primeiro, o que é comunicar? É a capacidade que o ser humano tem de interagir com o outro por meio de sinais, verbais ou não verbais, ou seja, utilizando palavras, ou sem palavras, utilizando para isso de várias formas de linguagem para transmitir sua mensagem. E nesse processo, quais são os elementos essenciais? Primeiro, você precisa quem emite a comunicação, que é o remetente, também chamado de locutor, ou a primeira pessoa do discurso. Depois, nós precisamos de ter um receptor, que é para quem o locutor está falando, que é o destinatário da comunicação, o interlocutor, ou a segunda pessoa do discurso, que é um tu ou um você. A mensagem, o texto, o produto da comunicação. O referente é o contexto, é o assunto que você vai tratar na sua comunicação. Código é a língua, o idioma, se você estiver usando uma comunicação verbal. Se não, pode ser Libras, pode ser o código de trânsito, vai depender. E o canal é o meio pelo qual você veicula a sua comunicação. O emissor passa assim uma mensagem para um receptor. Através de um determinado canal, utilizando um determinado canal e um determinado código. Tudo isso dentro de uma situação que nós chamamos de contexto e que é o referente da nossa comunicação, a terceira pessoa, o ele, o ela. Vamos observar aí essa historinha do Agar. Temos aí no primeiro quadrinho a Helga, que é a mulher do Agar, e uma amiga que está dizendo para Helga: Helga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Ela responde: horizontal. E a gente vê o Agar dormindo. Nessa comunicação, quem é o locutor? A amiga da Helga. O interlocutor é a própria Helga. A mensagem é o texto. O referente, ou seja, o assunto, é a ajuda de Agar nos serviços domésticos. O código é a língua portuguesa, o canal, a voz. Se nós formos analisar o canal de comunicação entre a amiga de Helga e ela, é a voz porque elas estão conversando, ainda que a tirinha seja escrita, nós estejamos lendo a tira. Ruído. Ruído é tudo aquilo que afeta e prejudica a concretização da comunicação. Observe o primeiro quadrinho. Nós temos um médico conversando com um paciente, dizendo para ele: é uma rinite com cefaleia e uma rinorreia importante. Olha lá a interrogação na cabeça do paciente, do cliente lá do médico. Qual foi o ruído aí na comunicação? O paciente não entendeu. O vocabulário utilizado pelo médico não era acessível a ele. Não pode haver comunicação. Não houve compreensão da mensagem.
Aí depois você tem uma foto aí de uma sala de aula com alunos, né, numa interação certamente bem barulhenta, né? E a foto de um uh, alto-falante, de um amplificador, né, com um som muito alto. E o terceiro quadrinho, uma prescrição médica. Se alguém conseguir decifrar o que está escrito ali, eu agradeceria. Funções da linguagem. A linguagem desempenha determinada função de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de comunicação. Desse modo, assim como são 6 os componentes do ato de comunicação, 6 são as funções que a linguagem pode assumir: emotiva, conativa, referencial, metalinguística, fática e poética. Então, a ênfase determina a função da linguagem. Se eu dou ênfase no referente, eu vou dizer então que eu tenho a função referencial da linguagem. Se a minha ênfase for no emissor, eu digo que é uma função emotiva. Quando a ênfase está no receptor, chamamos de função conativa. Se a ênfase for o canal, a função é afática. Se a ênfase for na mensagem, a função é chamada de poética. E se a ênfase for no código, chamamos de metalinguagem ou função metalinguística. Olha a função referencial. Nós temos aí um texto, que é o produto da comunicação, é a mensagem, né? E observe o título: Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. É verdade que o cravo da pele é um animal? Não é bem assim. O cravo é um poro entupido de gordura, explica a dermatologista Teresa Macaron, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Só que algumas bactérias, como a Propionibacterium acne e até um parente das aranhas, o Demodex folliculorum, adoram morar dentro desses poros, onde encontram um ambiente ideal para procriar. Lá se instalam e fazem a sua casa, muitas vezes provocando uma irritação, a acne que muita gente chama de espinha. É comum ter esses problemas depois da puberdade, quando os hormônios aumentam a oleosidade da pele. Aí você tem um esquema, né, da pele, do tecido epitelial. Né? Olha lá, entupimento desastroso. O cravo é um poro obstruído e cheio de gordura. 1. A pele é recoberta por uma proteína chamada queratina, que a protege contra o ressecamento. Às vezes, a queratina fecha a saída dos poros. A pontinha preta do cravo é resultado da reação de uma quantidade grande de proteína com o oxigênio do ar, ou seja, uma oxigenação dessa proteína. 3. Como a glândula sebácea continua produzindo gordura, esta vai se acumular no poro. É o cravo. Essa matéria saiu na Super Interessante de março de 99. O que é a função referencial? Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar ao leitor com o máximo de clareza o que é cravo da pele, como ele se constitui. A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Os textos, cuja linguagem tem função referencial, são dotados de objetividade, uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Ou seja, função referencial é a função informativa da linguagem.
Nesse slide nós temos aí alguns exemplos de função referencial, né? O primeiro, acima à esquerda, né? Estado não tem sistema de alerta contra catástrofe. Isso, né, certamente é uma matéria de jornal, uma notícia. O objetivo dessa notícia é informar. Função referencial. Ao lado nós temos uma figura com um esquema do coração, com suas veias, né, com suas partes, também, né, com um objetivo didático de informar, função referencial. Abaixo à esquerda nós temos um mapa do Brasil, com algumas informações dos estados, cidades principais, capital, sabe? Função referencial. E do lado, uma reportagem, indústria não investe na qualidade total do alimento, também com o objetivo de informar. Todos esses são exemplos de textos cuja função principal é a de informar, de passar informações. Tá? A essa função nós chamamos de referencial. Função emotiva. Vamos ler aí o texto. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final que restará, um desenho de criança corrigido por um louco. Mário Quintana, nosso grande poeta Mário Quintana. E aí observa, esse texto é uma poesia. Tá? O que seria a função emotiva? A função emotiva, observe que esse texto está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões de um eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor, ou seja, a quem emite a comunicação, é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes, me pinto nuvem, eu me pinto. Você tem o pronome me e o verbo pinto na primeira pessoa do singular, o eu. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Observe as carinhas lá em cima. Olha aí, primeiro quadrinho. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Veja como esse texto está centrado no eu e na manifestação das emoções, dos sentimentos do emissor. Do lado nós temos um texto da Carlita para o pai. Pai, mais um ano estou aqui comemorando o seu dia. Você é o melhor e maior pai do mundo. Apesar da distância, você sempre esteve comigo. Tenho grandes recordações da minha infância e agradeço a você por isso. Peço a Deus todos os dias que te ilumine e te dê muita saúde. Nunca esqueça que eu te amo muito. Observa a manifestação do sentimento aí da filha em relação ao pai. Função emotiva. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Novamente, manifestação das emoções, dos sentimentos do emissor. Função emotiva. Função apelativa ou conativa centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo, ou seja, o modo de comando dos verbos.
usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Exemplo: meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor Todo-Onipotente, desçam sobre vocês. Observem aí os quadrinhos. Primeiro é uma propaganda do Boticário, dizendo: você quer casar comigo? Neste dia dos namorados, dê um passo à frente. Na outra, quem faz inglês faz mais sucesso. Invista em você. Faça e age. Observa o verbo investir, está na ordem de comando. Invista, faça. Tá? Tentando provocar uma reação no receptor. O terceiro é uma placa. Atenção, aí está escrito extremidades, mas as extremidades desta placa podem cortar ou machucar a mão. Não passe a mão nas bordas. Ok. Na última, proibido colher flores, sujeito a multa, apreensão e a passar vergonha. É um aviso claro, né? E tentando ocasionar uma reação no receptor, de não pegar as flores dos outros. Função conativa. Olha lá, uma música aí de Roberto Erasmo. Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais, você que ontem me sufocou de amor e de felicidade, hoje me sufoca de saudade. Se você me disser, professor, mas aí também tem função emotiva, função expressiva, porque tem a presença do eu, do sentimento do emissor, com certeza, com certeza. Você tem a presença do emissor, mas você tem essa profissão de você, sabe? Tá chamando o emissor, tá falando com o emissor, né? Por conta disso é função conativa. Mas isso não impede que haja também a presença da função emotiva, expressiva da linguagem. Função fática. A função fática ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando, ou se ele está sendo compreendido pelas pessoas que o ouvem. Eu não colocaria um ou aí não, seria mais um e. Se o canal de comunicação está funcionando e se ele está sendo compreendido. Vocês vão ver nos exemplos. Olha aí, tudo isso é função fática. Alô? Uf, olá, oi, credo. As interjeições fazem parte daí. No texto do meio, acho que é do Milor. Alô, como vai? Tudo bem? E a família, todos bem? Que prazer! Bem, é tudo isso que eu queria dizer. Mas, se você for tentar decifrar a mensagem disso daí, qual a mensagem? O que esse texto passou? Qual é o assunto? Nenhum. O objetivo do texto é só marcar o canal, saber, verificar o canal. Você está me ouvindo? A minha mensagem está sendo recebida? É isso. Olha lá a tirinha do Garfield. Parece que vem chuva. Aham, 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 aham. E aí a observação final do Garfield. E dizem que a arte da conversação está morta. É claro que isso é uma ironia, um sarcasmo muito grande, né? O Garfield é caracterizado por ser um gato muito sarcástico. Tá aí a chamada da Rede Globo, que é o Plim Plim, que ficou muito famoso. E o final, um versinho de uma música do Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Função poética.
foco na mensagem. Há uma preocupação com a estrutura da mensagem, enfatizada por meio das formas das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. Função muito comum em textos literários, publicitários e em letras de música. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que... Vai procurar, né, Fernando Pessoa para saber o resto da poesia. Mas observe essa poesia. Função poética. Toda poesia tem por objetivo a função poética da linguagem. Trabalhar a linguagem. Observe essas poesias, que são poesias concretas, exemplos de poesias concretas, características do século XX, depois do advento do modernismo. A primeira poesia, você tem a palavra lixo escrita com a palavra luxo, que é alguma coisa bem atual, né? A gente discute muito a questão do consumo, né, da sustentabilidade, né, da diminuição do lixo, da reciclagem. Tá? Esse poema é do início de quando essa discussão começa. Tá? E aí observe, isso daí é uma mensagem. Qual é a função presente nela? Trabalhar essa mensagem, essas grandes possibilidades de interpretação. O segundo texto, que é abaixo, à esquerda, tem o formato de uma xícara, tá vendo? Com, né, fumacinha saindo da xícara. E escrito assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Lindo, né? Função poética da linguagem. No último poema, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Milor Fernandes. Observe como ele sai troncho, né, do bar. Legal, né? Função poética. Agora temos aí uma poesia de Luís Vaz de Camões, muito famosa, um exemplo de paradoxo ou oxímoro, o maior exemplo de paradoxo na língua portuguesa. O paradoxo é a figura de linguagem caracterizada pela oposição ilógica. Vocês veem onde vai estar isso. E ele usa o paradoxo para definir o que é o amor. Observe. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Observe como ele usa oposições ilógicas. Fogo que arde, sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Como assim? Uma coisa que dói e não se sente? Mais abaixo ele diz, é dor que desatina, que enlouquece, sem doer.
Como assim uma dor que enlouquece sem doer? Ele está retomando essa ideia de, sabe, de ferida que dói e não se sente. Tá? Essas várias oposições ilógicas, né, ajudam o poeta a definir o amor, que para ele é um sentimento que não tem lógica. Não dá para você definir logicamente o amor. E aí ele se vale de paradoxos para compor essa poesia, né, que é uma comunicação e que tem por objetivo a função, né, que a gente chama poética da linguagem. Função metalinguística ou metalinguagem. Vou resumir. É quando a linguagem explica a linguagem. É o caso, por exemplo, dos verbetes de dicionário. Aí nós temos o verbete metalinguagem. Se você for procurar no WAIS, você vai encontrar metalinguagem, meta mais linguagem, substantivo feminino, linguística, a linguagem utilizada para descrever outra linguagem ou qualquer sistema de significação. Todo discurso acerca de uma língua, como as definições dos dicionários, as regras gramaticais, etc. Chover, exemplo, chover é um verbo defectivo. Quando você diz isso, você está explicando a linguagem, né, que é o código que você está utilizando. Observem um texto de Machado, esse senhor aí do lado é Machado de Assis, né, grande amigo, e que diz assim: a leitora que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Na música Uma Música, a função metalinguística está presente em quase toda a letra do compositor. Quando o código é o centro da mensagem, ou seja, a mensagem está centrada no código, a função é explicar o código, dizemos que está presente a função metalinguística. Ou seja, a música falando da música. Eu só queria uma música para acabar com o silêncio que ficou entre nós dois. O que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Cassiano Ricardo, em Jeremias Sem Chorar. Observe na primeira parte, ele define o que é poesia. Ele usa poesia para definir poesia. E na segunda parte, é o poeta que explica o que é ser poeta. Nos dois, função metalinguística da linguagem. Então, aí nós temos um resumo das funções da linguagem. Função emotivo-expressiva, o uso da primeira pessoa, do eu, e adjetivos, focos no emissor, na manifestação de sentimentos do emissor. Função apelativa conativa, uso de vocativos, verbos no imperativo, da segunda pessoa e foco no destinatário, na segunda pessoa, para quem se fala. Função referencial, uso da terceira pessoa, do sentido denotativo para quem não se lembra, é aquele sentido original, é o primeiro sentido das palavras e expressões, não é um sentido figurado. Tá? O foco é no contexto, na situação, no referente, no mundo que nos cerca. É a função informativa da linguagem. Função fática. Tem o objetivo de testar o canal. Função metalinguística. Linguagem que fala da própria linguagem, foco no código.
Função poética, seleção vocabular, ou seja, escolhe-se as palavras, presença de métrica, rimas, figuras de linguagem. O foco é na mensagem, como se trabalha a mensagem. E agora vamos resolver esses exercícios. Como assim? Eu consegui. Não me pergunte como, mas eu consegui o sapato da sirigaita de ontem. E comparei com o sapato da sirigaita que estava no quarto do hotel com meu marido da outra vez.